Sabe aquele momento na sua vida que você termina uma série, que você termina um filme e rola uns créditos assim, ó, vou até colocar aqui agora, ó. Silêncio, momento de silêncio, aquele momento que você está reflexivo porque está chegando no final de um ciclo. Pois bem, isso também acontece no texto da Bíblia. Em Deuteronômio, a gente tem o final dos 5 primeiros livros da história de Moisés, daquele legado que ele constrói e literalmente sobe os créditos ali porque a coisa daqui pra frente vai ser diferente. É sobre isso que a gente vai falar sobre os momentos finais da vida de Moisés, o último olhar saudoso, lição de número 6. Simbora? Solta a vinheta aí. Fala galerinha, beleza? Tudo certo? Pastor Vinícius aqui e ó, camiseta da Missão Caleb 2020. Você viu que durante esse mês de julho a gente cada semana tava com uma camiseta diferente das missões Caleb que já aconteceram nesses últimos anos. E ó, estamos no dia 29 de julho, último sábado do mês de julho, que vai terminar aí, vai acabar com o seu período de férias. Eu sei que você já tá triste, tá chorando, porque eu estou. E eu vou dizer pra você, a gente pode ainda fazer ação do Missão Caleb. Missão Caleb não acontece só nas férias, gente. Ajudar as outras pessoas não acontece só no período de férias. A gente pode fazer isso durante o ano inteiro. Põe sua camisa, pega ela, tira ela do armário e faz ação durante o ano inteiro, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas ó, lição de número 6, a gente tá falando e vai falar sobre o finalzinho da vida de Moisés. Olha o que está escrito em Deuteronômio 32, 46 e 47. Levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordem a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos dessas leis. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Quando a gente chega no final de um ciclo, a gente percebe que a gente deixa um legado para trás. A gente constrói uma história. E Moisés mostra isso claramente. Quando a gente estuda a história de Moisés, a gente sabe o que acontece, né? Que tudo aquilo que acontece, que a Bíblia mostra pra gente, mas é uma excelente história para ensinar, a partir daquilo que vemos na humanidade de Moisés, o quanto ele examinava as pessoas, ajudava e buscava construir essa história para os outros também. Moisés tinha uma íntima ligação com Deus. E como ele aceita com boa vontade o que Deus tem planejado para ele. E esse é o desejo que ele tem para aquelas outras pessoas. Apesar de saber que ele não vai fazer parte da Terra Prometida, ele quer que aquelas pessoas se deem bem, que elas permaneçam fiéis a Deus e que elas continuem o legado que um dia ele deixou também. A gente sabe pela história que Moisés ele morre, né, naquele momento. Ele recebe todo o crédito da autoria da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, embora alguns contestem isso, né, principalmente no final da história, porque ele não tem como escrever sobre a própria morte, né, gente? Eu acho que é um pouquinho difícil. Então entende-se que Josué escreveu aqueles últimos capítulos ali depois de todo o momento da história de Êxodo, principalmente a parte da morte de Moisés. Mas é interessante que a tradição, e se você leu a lição de terça, quando você estudar lá você vai perceber, a história que a gente conhece através dos pergaminhos do Mar Morto, de Qumran, ele mostra que a tradição oral foi tão meticulosa em manter os pontos-chave da história que todo detalhe de cada momento da história dos 5 primeiros livros foi conservado de maneira inteira. A gente sabe que Moisés morre, mas a gente vai estudar isso na lição. Ele foi ressuscitado por Deus depois da morte e foi levado para o céu. Quando a gente estuda a história de Jesus, ele lá no Monte da Transfiguração com seus discípulos, Moisés aparece ali já ressuscitado, já glorificado. E é interessante porque, apesar dele passar para a morte, Deus tinha um plano melhor para ele. É interessante o seguinte, até tá na lição de segunda isso, eu achei muito interessante. A palavra de Deus continua ainda hoje a nos mostrar a graça redentora de nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus não queria que o povo daquela época dificultasse a vida do seu futuro líder como fizeram com a de Moisés. Deus fala com o seu povo pelas bênçãos que lhes dá e quando elas não recebem o devido valor, fala ao povo da retirada dessas bênçãos que são chamadas de maldição. O livro de Deuteronômio, o livro que Moisés escreve, o último, ele vai terminar exatamente assim. Faça a sua escolha. Você quer a bênção para viver bem, para ficar feliz, para estar ao lado de Deus? Ou você quer a maldição para fazer sofrimento, pragas, dor e até mesmo a morte? E vou dizer para você que todo o livro, de Gênesis a Deuteronômio, todos eles falam sobre escolhas do povo e escolhas que você e eu precisamos tomar também. Mas ó, dá uma segurada, bora de Game Show, tem algumas perguntas tops para você responder essa semana, beleza? Girou, vamos pro Game Show. E aí galera, mais um Game Show acontecendo aqui, lição de número 6, eu quero ver você preparadíssimo. A gente tá fazendo esse vídeo no sábado, e lembrando, você tem até quarta para responder, então fica tranquilo, não precisa responder no sábado não. Você vai estudando a lição durante a semana e aí você chega arrasando nesse Game Show. Fechado? Lembrando, não cola, isso não é de Deus, não pode colar. Fechou? São 5 perguntas, pergunta de número 1 da lição de número 6. Simbora! Pergunta de número 1. Ao estudar a história de Moisés, até o final de sua vida, podemos perceber que ele possuía o que para com Deus?
Pergunta de número 2. Em seus últimos momentos, Moisés concentrou suas energias em quê? Terceira pergunta. Segundo a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, podemos afirmar que o quê foi muito meticulosa? Quarta pergunta. Segundo o livro Os Escolhidos, página 292, o que nunca havia sido quebrado até a ressurreição de Moisés? Última pergunta, quinta pergunta. O que Deus não faz quando pecamos? Aí estão as 5 perguntas da lição de número 6. Espero que você se dê bem e responda tudo certinho. Fechou? Agora vamos de volta para o estudo da lição. E aí galera, beleza? Respondeu certinho aí o Game Show, já tá arrasando. Não esqueça de colocar o seu nome e a sua igreja pra gente poder te identificar. E no final do trimestre, se você for a pessoa que tiver o maior número de pontos, ganhar a premiação, beleza? E ó, lembra também de curtir, compartilhar, comentar, divulgar pra geral esse vídeo aí. A gente tá falando sobre o final da vida de Moisés, o final do livro de Deuteronômio. E aqui, gente, literalmente rolou os créditos, sabe? Foi de base, aqueles jargões que você conhece de fim de história mesmo. E é isso que tá acontecendo aqui com Moisés. Mas a gente percebe que a história de Moisés é uma história muito valiosa, muito importante pra gente. Eu não sei se você já teve o desprazer, né, ou a oportunidade de participar de um velório de alguém. Quando a gente está ali naquele momento, a gente começa a refletir quais foram as coisas que aquela pessoa fez. Se ela fez coisas boas ou ruins, se ela fez coisas que vão ser lembradas durante muitos anos. Se ele construiu uma família ou não. E esses são os eventos que nos marcam e que fazem com que a gente entenda que, mesmo que a gente morra, o nosso legado continua. Moisés, ele não só morreu antes de entrar na Terra Prometida, mas ele foi a primeira pessoa a vencer a morte, porque ele foi ressuscitado por Deus. Gente, que privilégio, que ação top da parte de Deus. Ele então é ressuscitado, ele sobe ao céu e está habitando hoje já no céu com Deus. E ele foi o primeiro de todos a gente diz, as primícias de todos aqueles que ressuscitaram. E é importante a gente ressaltar isso. Quando a gente estuda Os Escolhidos, página 292, a gente percebe exatamente isso. A Bíblia já deixou claro lá em Gênesis. A gente veio do pó e a gente vai voltar para o pó. Mas Deus é capaz de trazer ressurreição para você e para mim. Ou seja, a morte não é o fim para aquele que é fiel a Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Moisés nos mostrou que o sucesso não está no que fazemos, mas em quem conhecemos. Igualmente, a vida de Moisés nos ensina que Deus cuida do seu povo e está disposto a comunicar-se com aqueles que estão dispostos a buscar a Deus. Por isso, meu conselho para você é esse, gente. De amigo, de pastor, busque a Deus. De todas as escolhas que você vai fazer, escolha estar ao lado de Cristo Jesus, porque é isso que vai te trazer vida eterna. É isso que vai te trazer salvação. É isso que vai trazer paz para o seu coração. Eu não sei o que você está passando. Pode ser que você está passando por alguns problemas, por algumas dificuldades na família, na escola, no trabalho. Sei lá quem está assistindo esse vídeo, mas eu sei que Deus traz a solução para cada um de nós. Ele é a fonte de bênçãos para você e para mim. Que Deus abençoe você, gente. Estamos terminando a nossa lição de número 6. Tem muita lição pela frente, então eu te encontro semana que vem. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.